Boa tarde a todos. Senhoras e senhores aqui presentes, primeiramente, boa tarde. Obrigada pela presença. E é com grande satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos vocês para o evento Facilitadores Ambientais de 2003 a 2023, celebrando 20 anos de colaboração com a gestão ambiental da Unicamp. Gostaríamos de convidar para compor a mesa diretiva dessa cerimônia o professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura, a senhora Thalita Mendes, assessora representando o professor Dr. Douglas Soares Galvão, coordenador da DEP, e a doutora Regina Mesquita Micaroni, coordenadora da Gestão Ambiental e de Resíduos da Unicamp. Antes de iniciarmos, gostaríamos de agradecer a presença de algumas pessoas muito especiais para nós. A senhora Jane Gomes de Almeida Lacerda, a professora Eglê Novaes Teixeira, a senhora Maria Gineusa de Medeiros e Souza, a senhora Ana Lourdes Neves Gandara, desculpe, e o senhor Alexandre Nunes Ponese, e o professor Sandro Câncio, professor doutor Everardo Magalhães Carneiro, e o professor Sandro Tonso. Agradecemos a presença de todos os que estão aqui, inclusive os que estão organizando o evento, e convidamos agora a doutora Regina Mesquita Micaroni, coordenadora da Gestão Ambiental e de Resíduos da Unicamp, para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu vou começar me desculpando, porque eu vou iniciar lendo esse roteiro. É que eu temo que o meu sistema límbico possa se sobrepor ao racional. E, no calor da emoção, eu acabo esquecendo de falar algo importante que eu tinha planejado. Então, eu vou ler aqui o que eu escrevi, tá? Em nome da GEARE, gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos os participantes, em especial dos facilitadores e dos membros do Grupo Gestor de Resíduos, que doravante chamarei de GGR, que, dentre suas diversas contribuições para a gestão de resíduos, gestão ambiental e criação das condições propícias para que hoje a Unicamp possa participar e se destacar nos ranqueamentos de sustentabilidade, teve a brilhante ideia da criação da figura do facilitador, como elo de ligação das unidades e órgãos à administração central, e responsáveis pela capilarização dos trabalhos na área de sustentabilidade em suas unidades de origem. Gostaria de justificar a ausência do professor Luiz Carlos da Silva, coordenador do Grupo Gestor Universidade Sustentável, que está representando o reitor em um evento em Brasília, do professor Edson Tomás, atual coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Resíduos, e das professoras Carmen Lúcia Giordano e a Ana Paula Bortoleto, membros da Câmara Técnica de Resíduos, que estão participando de bancas de tese. Vou começar e finalizar a minha fala agradecendo aos que iniciaram, trabalharam, foram, ficaram e iniciaram mais recentemente a construção dessa jornada de 20 anos conosco. Gostaria de ter tido tempo de finalizar a nossa retrospectiva desses 20 anos em fotos que estamos preparando, mas, infelizmente, ainda não está pronta. Mas vou dar um spoiler na minha apresentação. No entanto, não se preocupe, pois, com a ajuda do Rafael Camargo Viana, que nos auxiliou nesse evento e é responsável pela comunicação da DEP,
Essa retrospectiva será finalizada brevemente. Vou ter que me desculpar também por não ter tido o tempo necessário para preparar a fala no nível de detalhe que o evento merece e que eu gostaria. Pois, como aprendemos com a maturidade, algo bem feito na base dos 80-20 é muito melhor que algo perfeito que ficou só na conjectura. Aprendemos também que, como malabaristas, temos que equilibrar todos os aspectos da vida profissional, pessoal, familiar e dos relacionamentos, para que nenhuma delas pereça em detrimento às demais. Por isso, peço a Deus que me ilumine para não esquecer de mencionar pessoas e aspectos importantes. E já me desculpo antecipadamente pelos deslizes que, porventura, tenha cometido. A lista de agradecimentos é bem extensa, mas algumas pessoas eu não posso deixar de mencionar, por terem marcado a trajetória da gestão de resíduos na universidade. Mas, infelizmente, não poderei agradecer a todos nominalmente. Dos membros do Grupo Gestor de Resíduos, GGR, agradeço ao professor Fernando Coelho, primeiro presidente do grupo, por seu apoio técnico, simpatia e alegria, que em muito lembra o professor Douglas Galvão, atual diretor da DEP. A Jane Gomes de Almeida Lacerda, vice-presidente do GGR, por sua garra e apoio institucional, que atualmente a assessora da DEP, Thalita Mendes, consegue suprir com maestria. Ao Everardo, por sua energia para lutar pelo que é correto. Ao Edson Tomás, atual coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Resíduos, por seu apoio técnico, equilíbrio e serenidade ao longo desses 20 anos. A Ana Lourdes, por seu incansável trabalho na gestão de resíduos. A Eglê, que, além do apoio técnico, trabalho incansável, também era nossa assessora para assuntos da língua portuguesa. A Gineusa, por seu traquejo social, aprendi muito. A Gislaine, por sua persistência e energia. Ao Bocaiúva, que, juntamente com Edson Tomás e eu, é um remanescente dos inícios dos trabalhos em 2003. Agradeço o seu companheirismo e sua persistência em fazer o que é correto, mesmo quando isso é imensamente mais difícil. Boca, você sempre foi e continua sendo uma excelente referência para o diário. Aos facilitadores, gostaria de informar que selecionamos apenas 20 facilitadores que serão homenageados hoje, pois estão há mais tempo trabalhando conosco. Mas meu agradecimento é extensivo a todos que atuam ou atuaram como facilitadores ao longo desses 20 anos. Tenho certeza que vocês estão gravados não só na nossa memória, mas em nossos corações. Dos que aposentaram mais recentemente, gostaria de agradecer a Lânia e ao Roberto, da FCM, e a Rose, do HC. Ao José Raimundo e a Cláudia, do Hemocentro, e a Daniela Stancato, pela parceria ao longo desses 20 anos. Aos que não estão mais no papel de facilitador, mas que nos auxiliaram muito, agradeço a Mara, da FEC, a Lígia e ao Enelton, da FECFAL, meus companheiros com a Eglê, na identificação do esgoto da universidade, que permitiu o nosso tratamento de esgoto. Agradeço também a Célia, do Gastrocentro, não é mais facilitadora, mas ela nos mostrou a importância de formar nossos sucessores. E a vocês que foram ou estão facilitadores, o nosso mais profundo obrigada.
Estamos juntos. Em algum desses muitos cursos de desenvolvimento de liderança, aprendi que uma das primeiras decisões que temos que fazer em nosso desenvolvimento pessoal é saber se queremos ser um peixe grande em um lago pequeno ou um peixe pequeno em um lago grande. Eu sempre soube que queria um lago grande. Por isso, deixei meus pais no Guarujá, a quem muito agradeço pelo apoio perene. E afirmo que com vocês, facilitadores, aprendo todos os dias. A Comissão de Gestão de Resíduos, a Câmara Técnica de Gestão de Resíduos, e a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, agradecemos pelo apoio técnico e parceria, em especial aos nossos colegas químicos. Eu fui química sozinha na reitoria tanto tempo, gente, agora estou tão feliz que a gente tem colegas químicos, pode conversar sobre química. Eles compartilham não só a nossa sala, mas nossos trabalhos e apoio com a equipe GEARE. A GEARE, pelo trabalho de equipe e pelos talentos individuais que tem possibilitado galgarmos patamares cada vez mais elevados de excelência. Hoje temos 2 palestras que foram selecionadas com muito carinho para auxiliar os nossos facilitadores nessa árdua batalha diária por melhorias na gestão de resíduos e na sustentabilidade da universidade. Já trouxemos anteriormente, em nossas reuniões periódicas de facilitadores, palestras sobre felicidade, saúde mental, além de tantos outros referentes a aspectos técnicos como gestão e organização de reagentes e resíduos em laboratórios, ferramentas de qualidade, sustentabilidade, entre outros. Pois sabemos que, muitas vezes, o desafio do relacionamento humano é muito maior do que o técnico. Hoje, Maria Helene Kélio Areias irá falar sobre o papel da rede de apoio no combate ao estresse. E a doutora Ineida Rached Campos tratará da importância do planejamento no gerenciamento de resíduos. Eu tenho alguns slides aqui que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. Aqui a nossa formação com o Volmer lá no cantinho do nosso treinamento do GGR. A composição inicial do grupo gestor de resíduos, muitos deles presentes aqui hoje na primeira fileira, tá? Professor Fernando Coelho, Eglê Novaes Teixeiras, Carlos Fernando Salgueirosa, Edson Tomás, Jane Gomes de Almeida Lacerda, Maria Geneusa de Medeiros de Souza, João Pedro Causo Neto, José Aparecido Romano, Alexandre Nunes Ponese, Ana Lourdes Neves Gânara, Rosângela Franco Coelho, Vera Lúcia Garcia Herder e eu, Regina Mesquita Micarone. Algumas fotinhos, a gente publicou um capítulo no livro, que a Eglê escreveu tão bem para a gente, estamos aí com o nosso livro. Próximo. Eu e o João fazendo o sistema online de gerenciamento de resíduo, que até hoje não está rodando, mas vai rodar. Mais um evento aí do grupo gestor. Uma comemoração do grupo gestor aí com Edson, Fernando, a Ana. Um cartãozinho de Natal que o grupo gestor de resíduos fez. Tá? Também agradecer à Câmara Técnica de Gestão de Resíduos, que hoje atua como inicialmente o GGR atuava. Ela é coordenada pelo professor Edson Tomás e tem como componentes a professora Ana Paula Bortoleto, da FECFAL, Carmen Lúcia Penteado, da FT, Daniel Onosuke, do SEB, Fernanda Pascotti, da Prefeitura, Amanda Roberta de Almeida, da GEARE, e eu, da GEARE também. Aqui é a GEARE, tá? A nossa composição, nós ficamos nesse prédio com esse monumento, como chama isso? Mosaico,
tá? Do Zeferino Vaz, nossa equipe aí. Próximo. Nominalmente aqui os componentes da GEARE, que hoje estão trabalhando com a gente. Eu, Amanda, Bocaiúva, Florêncio, o Luiz, a Luciana, a Simone e o Washington. Gente, eu não vou ler o papel do facilitador, eu vou só para dizer que a gente fez, com a ajuda do Sandro, uma oficina onde a gente desenhou qual que era o papel do facilitador e as características que ele precisava ter. Está no nosso site, lá da DEP, dentro da Coordenadoria de Gestão Ambiental e de Resíduos, para vocês consultarem. Próximo. Próximo. Aí, aqui, algumas fotinhos. Eu comecei a resgatar algumas fotos de eventos dos facilitadores antigos. Esse aqui a gente visitou um aterro sanitário com a professora Egley. Esse daqui foi um curso que a Gineusa fez questão de fazer essa formação, que ficou linda para a foto. Estou reproduzindo aqui a foto. A nossa pedra fundamental do abrigo de resíduos, que não será mais construída, mas estamos aí, na luta. Aqui, os 20 facilitadores homenageados, que vão ser chamados nominalmente para a entrega dos certificados. Não vou ler todos os nomes, mas estão todos aqui contemplados. A gente fez assim, achou que 20 era um número cabalístico, era o nosso aniversário, era o número de facilitadores e é o número de slides que eu tenho, tá? Já está acabando. Próximo. Aqui, agradecer aos facilitadores presentes, à reitoria e à DEP, ao GGBS pelo patrocínio do projeto desse evento, a Educorp pela parceria, antiga FPU, hoje Educorp, pela parceria ao longo desses 20 anos na formação dos facilitadores, a FUNCAMP, que está dando apoio às compras e o suporte para esse evento, a FCM pelo auditório e por uma das palestrantes que vai falar com a gente hoje, a Eneida Rached, a palestrante Helenice Ares, a equipe da GEARE, que está toda aí com a camisetinha igual a minha, junto com o pessoal do Produtos Controlados, tá? Que está nos auxiliando. E é isso, agradecer aí aos nossos patrocinadores. Agora, para acabar, eu vou ler com vocês uma coisinha que foi selecionada pelo GGR para um dos cartões de Natal dos nossos facilitadores. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, pois cada um é único, e nenhum substitui outra. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, mas não vai só, nem nos deixa sós. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que levam mas não há os que não levam nada. Há os que deixam muito, mas não há os que não deixam nada. Essa é a maior responsabilidade de nossa vida e a prova evidente que nada é por acaso. Muito obrigada. Convidamos agora a senhora Thalita Mendes, assessora, representando o professor doutor Douglas Soares Galvão, coordenador da DEP, para fazer o uso da palavra. Bom, em nome do professor Douglas, que não pôde estar aqui hoje, de toda a equipe da DEP, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do professor Fernando Coelho, de todos os convidados, né? Dos nossos convidados mais ilustres, que são os facilitadores, das nossas palestrantes, agradecer também ao GGBS pela parceria. Vou começar pedindo desculpas em nome do professor Roberto Donato, ele iria vir representando o reitor e me mandou uma mensagem há pouco dizendo que teve um imprevisto e não conseguiu chegar. Então, ele pede desculpas pela ausência. É muito legal ver, né, 20 anos
de uma atividade. 20 anos na Unicamp não é nada, né? Se a gente perguntar quantos anos a maioria está aqui, a gente vai contar muitos anos além aí. E é difícil a gente ver uma atividade sendo consolidada e ter sido gerida da forma como ela foi idealizada durante tanto tempo, né? E por mais que as pessoas mudem e as estruturas da universidade mudem, a gente tem uma atividade que está consolidada, a estratégia dos facilitadores, ela foi consolidada nesses 20 anos, né? E não vejo perspectiva nenhuma dela deixar de existir, porque está, de fato, consolidada. E isso não teria sido possível sem o engajamento e a disposição das pessoas, não só que começaram aquele trabalho lá atrás, mas das que estão envolvidas com isso todos os dias, né? Dos facilitadores mais antigos, dos que chegaram mais recentemente, assim como o pessoal da equipe do GEARI, que já teve tantos outros nomes, né? Tanta coisa aconteceu de 2003 para cá, de um assunto frágil, né? Que existia uma possibilidade de deixar de existir ou de não ir para frente, e isso aparece hoje de uma forma tão importante na universidade, sendo referência, né? A gestão de resíduos, em especial, hoje é referência para muitas instituições, tanto no Brasil quanto fora, né? A gente vê sempre a Regina levando o trabalho, sendo questionada, né? Tendo sido procurada por várias instituições para entender como é que a gente faz essa gestão dos resíduos, e participando dos rankings, né? E sendo um item de ranqueamento em que a gente está muito bem colocado. Então, a gente só tem notícias de sucesso de um trabalho que começou há 20 anos e que vem sido gerido com muita excelência, né? E com esse engajamento dos facilitadores que estão à frente em cada uma das unidades. E se não fosse isso, nada disso estaria acontecendo agora, né? Eu sei que, além da gestão de resíduos, né, os facilitadores têm além de outras atividades dentro da sua função na unidade, também trabalham com outros projetos ambientais, né, com outras melhorias em seus locais de trabalho em relação à sustentabilidade, o que também é muito importante, de forma geral, para a universidade, em especial para os rankings, né, que levam em conta os indicadores de todas as unidades. E queria dar os parabéns, então, para todos os facilitadores, agradecer o trabalho que vem sendo realizado desde 2003, em especial, né, das pessoas que estão convidadas aqui, que trabalham nisso desde o início, lá atrás. Foi um trabalho excelente, que serve muito de modelo para a gente, a própria formação dos facilitadores, né, como é que esse grupo se formou. A gente sempre se espelha e fala, vamos fazer isso em outra área também, vamos aproveitar, usar esse mesmo modelo, porque ele funciona, e tem tido sempre bons resultados. Então, muito obrigada a todos vocês, em especial um agradecimento à equipe do GEARI, né, que é Gestão Ambiental e de Resíduos, uma equipe que tem batalhado todos os dias, né? Não é porque está consolidado que é fácil, né, Regina? A gente continua batalhando todos os dias para ir além, para melhorar e para ter um engajamento cada dia maior nesse assunto. Obrigada a todos. Convido agora o professor Fernando Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura, para fazer o uso da palavra. Bom, boa tarde a todos e todas. Na verdade, é uma tarde de muito prazer estar aqui hoje. Quer dizer, para mim é realmente um grande prazer, porque comemorar 20 anos dessa atividade é alguma coisa que me traz memórias muito, muito, muito legais. Daqueles momentos em que a gente, na verdade, tinha um grupo que fez um trabalho que eu considero um trabalho de comunidade, um trabalho conjunto, coletivo, que a gente discutia muito, se pensava muito, se escrevia muito. E, na verdade, esse trabalho ele deu origem ao que hoje é toda a gestão, a sustentabilidade da universidade num aspecto mais geral. E é realmente um trabalho muito legal, na medida em que ele também serviu de exemplo, e várias universidades espalhadas pelo Brasil todo copiaram um modelo da Unicamp. Isso, para a gente, é um motivo de muita satisfação, de muito orgulho, porque é mais uma vez a universidade dando os seus exemplos e, a partir daí, esses exemplos servindo de modelo para a comunidade em geral, para o país em geral. Então,
é realmente muito agradável estar aqui. E ainda mais agradável porque a gente, na verdade, consegue encontrar pessoas que me são muito queridas, né? Então, rever Glê, rever a Jane, o Everardo a gente se vê com alguma frequência, mas não assim tanto. A Regina Micarone, que está sentada ali, a Ana Lourdes, o Claudemir, a Geneusa, o Edson Tomás, o João Caruso. Nem o Edson nem o João estão aqui, mas foram pessoas que estavam no início do trabalho. E é realmente um enorme prazer, porque eram momentos, eram reuniões, às vezes longas, mas eram momentos de muita reflexão e de muito pensar a universidade. Quer dizer, eu acho que a Thalita falou que foi um modelo que foi implantado e que, na verdade, foi implantado com sucesso, mas ele foi um modelo que foi muito pensado. Teve muitas idas e vindas, muitas aprendizagens, e a nossa grande preocupação era exatamente ter alguma coisa que não acabasse quando a gente se fosse. Então, acho que a grande contribuição que cada um de nós deu à universidade é exatamente essa. Quer dizer, a gente plantou uma sementinha que uma porção de outras pessoas vieram atrás da gente, regaram essa semente. Obviamente, a gente está o tempo todo sendo submetido aos vai-vens políticos, mas a gente teve a felicidade de passar por todas as gestões que sucederam à gestão do professor Hermano Barra, Fernando Galembeck, foi da onde esse trabalho começou. E a gente conseguiu, na verdade, sobreviver a todas elas, porque era um trabalho que tinha uma característica muito clara. Ele era um trabalho institucional e técnico. E ele, na verdade, deixava muito claro para todas as pessoas com quem a gente tinha contato que era realmente um trabalho fundamental para a universidade. Nós chegamos no momento, e eu me lembro perfeitamente de todos os movimentos que foram feitos, todos os treinamentos que foram feitos, a quantidade impensável de perguntas que a gente tinha que responder, as dúvidas que apareciam em todas as unidades, os grandes momentos onde a gente me lembra perfeitamente. Eu vou contar um pouquinho de história, embora eu esteja ultra atrasado, mas eu avisei que eu vou chegar atrasado no outro evento. Mas é que é muito prazer para mim estar aqui. Então, eu me lembro perfeitamente dos grandes movimentos que foram feitos para o primeiro descarte que a gente fez. Foi realmente movimentar a universidade todinha em alguma coisa que a universidade não estava acostumada, mudar completamente a ideia do que é gerenciamento de resíduo, do que é diferenciar resíduo de lixo. Todas essas coisas foi um trabalho de anos e anos de formação, de convencimento, e isso, na verdade, é muito legal. Quer dizer, e também alguns aspectos históricos, porque a gente achou alguns resíduos de ex-reitores, a gente achou coisas muito interessantes guardadas em vários lugares da universidade, alguns deles identificados, né? Não vou ser indiscreto dizer o que a gente achou, mas eu me lembro perfeitamente de ter achado muitas coisas engraçadas. Isso para a gente é realmente um grande prazer, porque a partir desse trabalho a gente estabeleceu um novo patamar de como a universidade trata a questão de resíduos de todas as naturezas, biológicos, químicos, enfim, de todas as naturezas. E isso, na verdade, é fundamental numa universidade que tem como objetivo formar gente e formar gente com qualidade. A gente não pode, em nenhum momento, pensar em formação sem que as pessoas que a gente esteja formado estejam sintonizados com todos os impactos que a sua atividade profissional pode causar no meio ambiente das pessoas. Então, uma atividade desse tipo, ela, na verdade, acaba enriquecendo e acaba complementando o papel da universidade na sociedade, não só na formação de pessoas, mas na transferência de conhecimento. E isso é realmente um negócio muito interessante, porque, embora seja um grupo que tivesse uma característica administrativa, ele era composto por professores, por funcionários, e ele, na verdade, também gerou uma porção de conhecimentos novos. Ele gerou livros, ele gerou publicações, ele gerou e continua gerando trabalhos apresentados em eventos científicos. Enfim, ele, na verdade, juntou num grupo que tinha uma característica inicial administrativa todos os componentes daquilo que a gente espera de uma universidade como a Unicamp. Pesquisa, ensino e extensão. Então, gente, é realmente alguma coisa assim que eu considero um trabalho muito exitoso. E, para mim, é um motivo de grande orgulho ter feito parte do início desse trabalho. E tem uma coisa que eu acho também que é muito importante, que eu acho que eu não posso esquecer de dizer. A gente, na verdade, ao longo da nossa vida acadêmica, a gente encontra uma opção de gente, né? A gente trafega por muitos lugares, encontra muitas pessoas. De maneira geral, a gente tem uma característica que eu acho muito legal na universidade, que é o comprometimento das pessoas, né? E esse grupo era um grupo completamente comprometido.
As pessoas estavam o tempo todo focadas no trabalho que tinha que ser feito. A gente não tinha muito claro na cabeça de cada um de nós, pelo menos não estava claro na minha cabeça na época, o tamanho e a dimensão do trabalho que a gente tinha pela frente. Era gigantesco. Ele continua sendo. Só que hoje ele está arrumado, ele tem procedimentos, ele tem uma série de coisas que fazem com que ele, na verdade, esteja. E aí é uma coisa que eu realmente acho que é muito importante para todos nós que começamos. Ele foi colado na estrutura administrativa da universidade. A universidade reconheceu que isso era um trabalho fundamental e montou a estrutura administrativa necessária para fazer com que esse trabalho pudesse acontecer o tempo todo. O que eu acho? Agora, uma coisa que eu acho, a gente tem que evoluir ainda mais, porque é um ambiente também que deve ser pensado como um ambiente de formação, não só interna, como também um ambiente de formação externa, geração de conhecimento, e isso, na verdade, dá ao grupo também uma pegada acadêmica que ele já teve, ele tem na sua origem e que precisa realmente recuperar isso com mais intensidade. Então, o que eu gostaria de dizer é deixar um parabéns gigantesco a todas as pessoas que hoje levam esse grupo para frente, parabenizar todos os nossos colegas, as pessoas, as carinhas maravilhosas que eu estou vendo na minha frente. Gente, que saudade de vocês. E é realmente um enorme prazer estar aqui e realmente desejar muito sucesso, eu tenho certeza que sim, daqui para frente. Eu acho que a Universidade de Campinas, na verdade, ganhou um grupo e ganhou um trabalho de extrema qualidade, que hoje é modelo para o país todo e é também modelo e motivo de orgulho para a nossa comunidade como um todo. Então, é muito legal. Eu realmente tenho que sair, porque eu tinha me programado para ficar a tarde toda, mas ontem eu recebi um convite/convocação. E eu não posso deixar, eu tenho que ir para a Assembleia Legislativa para participar de uma como é que chama lá? Um negócio aberto de consulta pública, de cultura viva. Eu tenho que ir, eu já estou um pouco atrasado. Mas, de qualquer forma, eu deixo um enorme abraço para todos vocês, um enorme prazer de vê-los todos e desejo um bom trabalho durante a tarde toda. Muito obrigado, parabéns, Regina, parabéns, Thalita, um grande abraço por Douglas e eu espero que as coisas aconteçam com o sucesso que elas merecem, mas eu tenho certeza que vai ser assim. Muito obrigado e uma boa tarde. Gostaríamos de agradecer às autoridades presentes na mesa diretiva. Professor, gostaríamos muito que o senhor continuasse, mas sabemos dos compromissos, então fique à vontade. Aos demais participantes da mesa, se quiserem permanecer ou quiserem se juntar à plateia, também fiquem à vontade. Bom, o evento hoje, ele celebra os 20 anos desse trabalho essencial dos facilitadores para a Unicamp. E, por isso, a gente gostaria de chamar as estrelas da festa para o palco. Mas, antes de chamar as estrelas da festa, a gente gostaria de chamar algumas pessoas para que elas façam parte desse momento e o eternizem. Gostaríamos de convidar o professor Everardo Carneiro, do IB, por favor. A senhora Jane Lacerda, gostaríamos que viesse também ao palco. Professor Eglê, por favor. Senhora Ana Lourdes Gândara, por favor. A senhora Maria Gineusa Souza, ao palco também. O professor Sandro Thomson, por favor. Bom, agora já com essa participação especial, vamos chamar, então, as estrelas da festa, começando pela Anjaína Fernandes de Albuquerque, que é a facilitadora da Faculdade de Tecnologia de Limeira, para receber o diploma.
A senhora agora Daniela Stancato, do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética. O senhor Eduardo Adilson Orlando, da Faculdade de Engenharia de Alimentos. A senhora Fernanda Pereira Pascotti, da Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura. O senhor Giovanni Arcanjo Broto, da Faculdade de Engenharia Agrícola. O senhor Jorge Bezerra, da Divisão de Meio Ambiente. O senhor José Raimundo Ribeiro dos Reis, do Instituto de Biologia. O senhor Marcelo Correia Mastro, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. A senhora Rosimeire Aparecida Júnior Ferreira, do Centro de Saúde da Comunidade. O senhor Sinésio Boaventura Júnior, do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, da Unicamp.
Agora gostaríamos de bater uma salva de palmas para todos os facilitadores que estão presentes aqui, inclusive, principalmente os mais novos. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos, inclusive os nossos participantes especiais, para se juntar à plateia para a apresentação da palestra. Eu tenho a honra de chamar aqui a minha grande amiga, Maria Helenice Coelho Areias, que vai falar para nós sobre a importância, sobre os fatores apoiadores, o papel da rede de apoio no combate ao estresse. A Helenice Coelho Areias é psicóloga, possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado em educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado na Faculdade de Ciências Médicas pela Unicamp, foi supervisora da saúde mental do Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp, tem muita experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde mental e trabalho, atuando nos seguintes temas: estresse e apoio, estresse no trabalho, qualidade de vida, saúde mental e trabalho. Minha grande amiga... Meu grande amigo. Você quer pôr aqui do ladinho? Deixa aqui. Essa imagem, ela reflete todos nós temos uma parte doentia e uma saudável. Todos nós, então, temos uma parte sombria e outra de luz. Uma parte ligada ao instinto de morte e uma parte ligada ao instinto de vida. Então, por mais neurótico, por mais rígido, por mais atormentado que possamos ser, sempre haverá dentro de nós, mesmo que seja uma pequena parte, que quer luz, que quer viver melhor, que quer melhorar as relações, que quer buscar um sentido de vida. E por mais saudáveis, por mais equilibrado emocionalmente que a gente possa ser, sempre haverá uma sombra dentro de nós, que nos puxa para baixo, que guarda mágoas, rancores e ressentimentos. Então, tem sempre um lado luz e um lado sombra. Eu gosto muito de duas frases. Uma é de Florbela Espanca, que é uma escritora portuguesa, que ela fala: não pode enxergar os astros quem vive a vida de rastros, quem é poeira de chão. E a gente se fixa na dor, a gente não escuta o chamado da vida. Todos nós temos nossas dores, todos nós temos nossas feridas emocionais. A vida não é fácil, mas a vida é bonita. E é isso que a gente tem que aprender, que apesar das dores, apesar das feridas, ainda há beleza no viver. Bom, qual o sentido da vida? O Jung sempre vai falar que, por mais que a gente possa trabalhar, ter família, isso não é suficiente para dar sentido da vida. Muitos dos nossos problemas, muito da nossa sombra é inconsciente. E para entender como funciona o inconsciente, nada melhor do que os mitos. Os mitos, eles vão contar não necessariamente coisas que aconteceram, mas são verdades. Se existia 6 séculos antes de Cristo, existe hoje dentro de nós. Então, mito é algo dentro de nós, que ocorre e que os mitos também eles dão sentido à nossa existência. Então, os contos de fadas, os mitos, os contos de fadas têm muitos elementos míticos. Eles dão caminhos e dão sentido a vários problemas que a gente tem. Um dos mitos que eu gosto muito é o mito de Quiron. Quiron é um dos personagens mais nobres, ilustres, sábios da mitologia grega. Ele é nascido do deus Cronos. Cronos é tempo, então ele é deus do tempo. Então, cronômetro, cronometria vem do tempo. Então, ele é o deus do tempo. Ele é casado com a deusa Reia, mas ele vai ter uma relação fora do casamento com uma ninfa, que é a Firília.
Dessa relação, a Filira vai ter um filho que é um centauro. É o primeiro centauro da mitologia grega. Esse centauro, ele vai ser diferente dos demais centauros que vão aparecer depois. Ele é um centauro sábio, ele foi rejeitado pela mãe, então ele foi criado no Olimpo por deuses, né? Principalmente por Apolo e sua irmã Ártemis. E lá ele aprende e se torna especialista na terra, em cuidados com a terra, em astrologia, em arte da guerra. Então ele vai ensinar Hércules, os vários heróis gregos, Jason, na arte da guerra e também a medicina. Ele vai ensinar, vai curar pessoas. Ele sempre cuidou e gostou de cuidar dos humanos. E ele ensinava, então, essas diversas áreas para os humanos. O Quiron era muito amigo do Hércules. O Hércules tinha sido discípulo dele e se tornaram os dois grandes amigos. Uma vez o Hércules matou a Hidra de Lerna, que é aquele personagem que é uma cabeça cheia de serpentes. Vocês conhecem isso? Essas serpentes eram altamente venenosas. Como ele matou, o Quiron fala: Hércules, usa o veneno da Hidra de Lerna nas suas flechas, que você vai potencializar a letalidade. Bom, os dois foram para uma festa, eram bodas de casamento, e chega nessa festa, tem uma invasão de centauros selvagens. Esses centauros beberam, agrediram os convidados, queriam estuprar as mulheres, fizeram a maior bagunça. Aí o Hércules pegou as flechas e começou a atirar nos centauros. Cada flechada era uma morte, certa. Quando ele foi acertar o rei do centauro dá um pulo e a flecha vai cair na coxa do Quiron. O Quiron tem imortalidade, porque ele é filho de Deus, mas ele vai ter uma ferida que nunca mais vai cicatrizar. Então ele cuida da ferida, mas a ferida não cicatriza. E as dores eram muito alucinantes. Ao entrar em contato com essa dor tão forte, ele percebe a importância que tem cuidar das dores dos outros. E ele passa a vida a cuidar dos humanos nas suas dores físicas e emocionais. E quando ele cura os humanos às vezes perguntavam para ele: mas Quiron, por que você cura tanta gente e não se cura? E ele responde: porque eu não consigo. Hércules estava muito chateado com o Quiron estar sofrendo tanto. Ele vai pedir para o meio-irmão do Quiron, que é Zeus. Zeus é o deus dos deuses. E o Zeus, então, ele é filho do deus Cronos com a deusa Reia. Ele vai pedir, então, para o Zeus tirar a imortalidade do Quiron para ele poder descansar, porque ele nunca ia cicatrizar. Aí Zeus vê a grandeza que foi e tinha sido toda a vida do Quiron. Ele ajudava os humanos, heróis, deuses. Ele foi uma vida que fez uma diferença no mundo. Então, duas coisas. Não é porque você está machucado que você não pode fazer outra coisa. Você pode ajudar o outro. E que às vezes a gente não consegue curar as nossas próprias feridas. Eu posso ajudar o outro, mas não posso me curar. Isso é muito simbólico e vale até hoje. Bom, aí o Zeus, vendo a grandeza do irmão, vai transformá-lo, onde que eu aperto aqui para mudar? Na constelação de Sagitário, que é exatamente a plenitude do ser humano. Ela é corpo, mente, e o arco e flecha apontando uma estrela significa a busca de um propósito, a busca da espiritualidade. É isso que faz um ser humano ser pleno. Para os gregos antigos,
A borboleta, ela tinha o significado de psique, de alma e de cura. Porque a borboleta, ela é larva. Quando ela entra no casulo, isso é entrar em contato com a sombra, simbolicamente, e ela pode, quando você entra em contato com a sombra, você se liberta. E você, essa borboleta significa a liberdade de deixar para trás a nossa sombra, né? Ou grande parte da nossa sombra. Vou pegar um exemplo bem real. Muito alto o som agora. O Pietro Zarubi é um ator italiano e ele tinha uma sombra muito grande. Ele vivia atormentado, ele tinha uma revolta, uma raiva do mundo, um desprezo por tudo e por todos. Ele fugiu de casa na adolescência e ele foi para um circo. Depois, mais tarde, ele vai aprender da arte dramática e tudo mais. Mas, independente do que ele fazia, ele vivia muito atormentado. Então, ele passa uma temporada, alguns meses na China, para ver em mosteiros, para ver se acalmava um pouco toda essa angústia, essa raiva, esse tormento que havia dentro dele. Aí ele voltava, trabalhava mais um pouco na Itália e foi para o Tibete. No Tibete, ele fez votos de 6 meses de silêncio, gente. Não é fácil, hein, ficar 6 meses em silêncio. Voltou, trabalhou um pouco, foi para a Índia, foi em ashrams, que são esses retiros, fazia meditação. Mais tarde, ele veio até para o Amazonas conviver com os índios e conviver com a natureza para ver se acalmava esse tormento. Quando ele estava na Itália, uma das vezes, ele recebe um telefonema falando se ele não queria fazer um filme, e ele pergunta: que filme que é? Ele fala, a pessoa responde: é sobre discípulos de Cristo. Ele fala: não sei se eu quero fazer, não. Mas a entrevista era com Mel Gibson. Aí ele foi lá na entrevista e o Mel Gibson falou para ele: eu queria que você fizesse o papel de Barrabás. Ele falou: Barrabás? Eu pensei, o que ele vai fazer? Pelo menos Pedro, porque tem bastante fala, é um personagem importante. Mas Barrabás fala muito pouco. Aí o Mel Gibson fala: não, Barrabás não fala. Ele falou: o que é isso? Tem uma certa importância, né? Eu não vou entrar mudo e sair calado. Aí ele falou: é isso que é o seu papel. E aí o Mel Gibson fala para ele: o Barrabás, ele é um criminoso, ele cometeu vários crimes, mas ele foi muito, mas muito, muito judiado, foi muito espancado, no limite do sofrimento humano. E ele deixou de ser humano, ele virou um animal. Ele não fala mais, ele se expressa com toda a raiva e ódio pelo olhar e por grunhidos, ele não fala mais. E é esse papel que eu quero. Mas, apesar de toda essa sombra, toda essa raiva, tem uma pequena luz dentro dele. E aí ele foi representar o papel de Barrabás. Quando ele foi interpretar, ele percebeu que não estava interpretando. Ele viu toda a raiva, ele vivenciou todo o tormento, ele vivenciou toda a sombra dele. E quando ele encontrou quem estava representando o Cristo, que era um olhar de compaixão e um olhar de amor, ele fala que levou um choque. E nesse choque ele viu a luz dentro dele. O que é a borboleta? E ele se libertou da tormenta. E aí ele vai escrever um livro, A Conversão por um Olhar, de Barrabás a Jesus. É essa possibilidade que existe. Claro que se ele estivesse fazendo propaganda da psicologia, né, tivesse um bom psicólogo, não precisava ir para a China, Índia, Tibete e Amazonas. Né? Ele poderia, mesmo na Itália, já ter resolvido o problema da sombra. Mas não é só a terapia que nos cura. As nossas relações curam, as nossas vivências podem nos ajudar a curar. Tá bom? Agora, saindo da mitologia, que é gostoso, voltando para terra firme. Em 2002, saiu pela Organização Mundial de Saúde o primeiro relatório de saúde mental.
era o relatório sobre toda a saúde e tinha uma parte significativa, o relatório é bem grande, bem grosso, sobre saúde mental. Havia uma preocupação específica com saúde mental, porque havia uma percepção de que as doenças mentais estavam crescendo de uma forma muito rápida. Então, nesse relatório, há mais de 20 anos atrás, é que a saúde mental e a saúde física são interdependentes, isso a gente sabe. Muitas das doenças e transtornos mentais são resultados da interação dos fatores biológicos, tem a minha genética, a minha qualidade de vida, tem a influência dos fatores psicológicos e sociais. Na época, 12% das doenças do mundo eram transtornos mentais e de comportamento. Só que a verba da saúde, que era dedicada à saúde mental, era menos de 1%. Então, se gasta muito pouco com saúde mental. Na pandemia, as doenças mentais pioraram muito. Mas, antes de chegar aos determinantes dos transtornos mentais, pobreza. A pobreza, ela é um fator determinante. Os pobres têm mais doenças mentais do que a classe média, sem dúvida nenhuma. Conflitos, guerras, desastres, o ambiente social, tudo isso interfere na saúde mental. Faz muito tempo que eu trabalho com estresse, né? Mas eu me lembro, em 1990, quando houve do Collor, confiscou a poupança, a quantidade de pessoas que tiveram infarto, que suicidaram, é enorme, porque o que acontece no âmbito social impacta positiva ou negativamente a saúde de todos nós. Em 2019, teve o segundo relatório da Organização Mundial de Saúde, e que ela vai, assustadoramente, falar que quase 1 bilhão de pessoas no mundo têm transtorno mental. Gente, é muita gente com transtorno mental. O Brasil, em 2019, foi o país de mais ansiosos no mundo. Agora, eu acho que os países que estão em guerra, claro que aí não tem jeito. O suicídio foi responsável por 1 em cada 100 mortes. 58% dos suicídios ocorrem com pessoas menos de 50 anos. Isso é um prejuízo para o país, né, gente? São pessoas que poderiam ser produtivas. Uma pessoa com transtorno mental, ela tende a morrer 10 ou 20 anos antes, porque ela não se cuida. A saúde são várias coisas, né? Normalmente, quem tem saúde mental, com transtorno mental grave, a alimentação é ruim, não faz atividade física, as relações interpessoais são ruins, e isso faz com que ela tenha uma morte precoce. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. 71% das pessoas com psicose no mundo, gente, não tem nenhum tratamento. Psicose, gente, a pessoa tem risco de suicidar e tem risco de matar alguém. Então, é muita gente doente sem nenhum tratamento. Os transtornos mentais são a principal causa de incapacitação. Em 2002, a principal causa de incapacitação eram doenças Lehr e Dort. Em 20 anos, os transtornos mentais estão em primeiríssimo lugar. Em 2022, aí os governos dobraram o investimento em saúde mental. Menos de 1, passaram para 2. Mas as doenças mentais, claro, aumentaram muito mais que isso. Então, nesse último relatório, então, eles vão reafirmar que não existe saúde sem saúde mental. Se você quiser falar em saúde, tem que falar em saúde mental. Voltando aos antigos gregos, na Grécia, há 600 anos atrás, havia um centro de cura. As pessoas doentes, mentais ou fisicamente, elas ficavam nesse centro de cura, que chama Epidauro. Epidauro é um centro que tem, agora, atualmente, só tem o que restou, né? É só um anfiteatro que o Pavarotti cantou alguns anos atrás e tudo mais. Mas as pessoas iam lá e tinham uma alimentação muito natural, muito fresca.
elas tinham banhos termais, faziam caminhadas, e, ao final da tarde, a comunidade da região vinha tudo para esse centro de cura, para Epidauro, porque no anfiteatro, todos os dias, por volta da tarde, tinha show ou de música, ou de dança, ou teatro. E o que os cuidadores falavam é que você não recupera a saúde se você não recuperar o prazer em viver. Então, a saúde tem a ver com a gente gostar da vida, gostar, desfrutar relações, fazer algumas coisas que nos dão prazer. Então, uma das definições de saúde mental é que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas habilidades, recuperar-se do estresse cotidiano e ser produtivo e contribuir para a sua comunidade. Para Freud, ser saudável era ser capaz de amar e trabalhar. Falar um pouquinho o que é o estresse. Então, falando da definição, que a gente precisa controlar o estresse. O estresse, antes de chamar estresse, ele chamava Síndrome Geral de Adaptação. Rancelli é um endocrinologista americano nada, gente, que estou tudo confundindo, é canadense. Ele tinha uma equipe no Canadá e ele começa a perceber que vários dos seus pacientes tinham patologias diferentes. Um começava a sofrer de hipertensão, outro estava com gastrite, outro estava com doença autoimune, mas eles apresentavam algumas queixas incomuns, alguns sintomas incomuns, que era alteração de apetite, perda da capacidade de concentração, perda da memória, dificuldade para dormir, maior irritação. E aí ele chamou a equipe dele e falou, mas escuta, o que isso tem a ver com essas diferentes doenças? E aí eles foram perguntar para os pacientes o que está acontecendo na sua vida, como está a sua vida. Aí eles começam a relatar as dificuldades de relacionamento no casamento, as dificuldades no trabalho, a falta de dinheiro, o medo de perder emprego. Então, eles conseguem perceber que essa dificuldade de adaptação a algumas situações iam adoecendo as pessoas, física e emocionalmente. Tem gente que adoece mais fisicamente e tem gente que adoece mais emocionalmente. E tem gente que adoece os dois, porque o físico e mente não se separam, né? Mas tem gente que somatiza mais e tem gente que fica mais com sintomas de depressão, de ansiedade, né? Mas os dois, uma coisa interfere na outra. E aí, o estresse é ruim? Não. O estresse é uma resposta de adaptação psicofisiológica. O que isso quer dizer? Se eu estiver, por exemplo, andando na rua à noite e está meio escuro, eu ouço passos atrás, aí eu acelero, aí eu ouço passos de novo, acelerando. O que a pessoa sente? Medo. Se alguém sentir alguma coisa diferente de medo, é mais grave. E aí vai consulta um psiquiatra urgentemente. É para sentir medo. Sentir o medo, o que acontece com o meu corpo? Isso, aumento do batimento cardíaco, as mãos e os pés ficam gelados, eu fico toda tensa, a pupila dilata, minha respiração fica ofegante e eu estou pronto para lutar ou fugir. Então, o estresse tem uma ligação direta com o instinto de sobrevivência. Se você fizer a maldade de encurralar um gatinho num canto, o que vai acontecer? Ele vai ficar tudo duro, arrepiado, a pupila dilata, as garras aparecem, o coraçãozinho dele dispara e ele está pronto para lutar ou fugir. Então, por que a gente adoece por causa de estresse? Porque uma chefia fala, venha para a minha sala. E eu já reajo como se tivesse que lutar ou fugir. E eu não posso nem lutar e nem fugir, eu tenho que ir.
Então, hoje, o ser humano mudou muito. Esse instinto de sobrevivência não está sendo mais usado para instinto de sobrevivência, está sendo usado para situações do cotidiano. Então, ele prepara para lutar ou fugir, pode ser poderoso analgésico. Vocês vão perceber que, muitas vezes, quem gosta de esportes radicais, por que gosta? Porque o estresse é tanto que chega no limite, a gente não tem essa liberação de adrenalina, noradrenalina para morrer, né? Quando passa de um limite, o organismo libera automaticamente uma quantidade enorme de endorfina e que a gente sai todo anestesiado. É isso que o corpo faz, né? Por isso que as pessoas, quem gosta, né? Eu ia falar que o estresse pode ser positivo ou negativo. Sim, um pouco de estresse a gente precisa. A vida sem estresse seria muito chata, a gente precisa de um pouco de estresse, mas o excesso mata. É igual sal, gente. Sem sal, a comida fica insonsa, mas em excesso faz mal. Tanto os acontecimentos positivos quanto negativos geram estresse. O que eu ia falar isso? Um bebezinho, gente, por mais amado, desejado, planejado que ele possa ser, ele, quando nasce, ele gera um monte de estresse, porque essa coisinha chora, eu não sei por que chora, essa coisinha não me deixa tomar banho, não me deixa comer. Essa adaptação tem um custo, entendeu? Pode dar muito prazer, mas ela desgasta o ser humano física e emocionalmente, né? Bom, uma coisa que é interessante é que o cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Isso é tão forte no ser humano, gente. Por exemplo, se eu estou na minha casa e eu ouço barulho lá fora, se eu acho que é ladrão, já mudou toda a minha fisiologia. O coração dispara. Se é gato, folha caindo, seja lá o que for. Interessa o que eu acho. O que eu acho que é que o meu corpo vai reagir conforme eu penso. Então, quando as pessoas são muito negativas, elas estão sobrecarregando emocionalmente e fisicamente seu corpo. Elas estão deixando o corpo em estado de desequilíbrio. O estresse sempre vai gerar um estado de desequilíbrio. Se esse desequilíbrio for muito constante, começa a aparecer as doenças. Quando todo o sistema de alerta é ativado, e só um dos hormônios que eu vou falar, o cortisol. O cortisol, gente, em excesso, ele faz um estrago no organismo. Eu só peguei alguns, porque não vou dar aula de fisiologia aqui, mas piora a qualidade do sono ou da insônia. Existe uma alteração do apetite. Hoje a gente vai perceber como diminui a produção de serotonina também. A compulsão alimentar normalmente ocorre no final da tarde. Vocês já repararam isso? Ninguém acorda às 7 horas da manhã falando, eu preciso de um chocolate, né? Por quê? Porque com a luz do sol vai diminuindo, a serotonina vai baixando e, de repente, com o estresse do dia a dia, minha serotonina está no chão. E aí eu vou querer alguma coisa rápida. E, normalmente, massa, doce, beber alguma coisa para aumentar meu nível de serotonina. Então, o cortisol, ele vai afetar o apetite, ele também provoca, depois de um tempo, queda de cabelo, dificuldade de digestão, perda da capacidade de concentração, perda da memória, irritação, a pessoa fica cansada e quer ficar sozinha e fadiga. Isso é só uma das coisas que acontece se a gente vive muito no estado de estresse, nesse estado de tensão mais constante. Então, o manejo dos pensamentos e emoções, ele é fundamental para a minha saúde física e mental. Lembrando, toda mudança, casar, ai que delícia, vou casar. É uma delícia, mas também gera estresse. Quem já fez festa de casamento, convida fulano, convida ciclano, quanto custa isso? Vai perceber que as coisas não são só alegria, não. Quanto mais esforço a pessoa faz para lidar com uma nova situação, mais estresse ela vai sentir. E é a tensão emocional intensa e crônica que vai transformar em doenças.
Os efeitos danosos do estresse, então, vão depender da intensidade e da frequência. O que quer dizer isso? Um sequestro relâmpago pode bastar para a pessoa ter transtorno de estresse pós-traumático e ter que ficar muito tempo fazendo o tratamento. E a frequência é várias coisas, que mesmo que não sejam tão graves, acontecendo em curto espaço de tempo, também adoecem as pessoas. Logo que eu comecei a trabalhar com estresse, eu usava muito uma escala de reajustamento social, que são de 2 americanos, Holmes e Bray, que media, os dois trabalhavam no pronto-socorro de um hospital, e eles conseguiram dar um número para cada evento de vida. Por exemplo, morte do cônjuge, 100 pontos. Divórcio, 73 pontos. Nascimento de criança, acho que 73 pontos também. Bom, resumo da ópera. Acima de 300 pontos desses acontecimentos, se ocorreram no prazo de 12 meses, você tem 79% de chance de contrair uma doença grave. Quem for, aí a gente vai ver o tipo de personalidade que a gente chama de tipo A, isso aumenta muito mais a chance de adoecimento. Se a pessoa é mais equilibrada, mais tranquila, pode diminuir um pouco. Mas, em média, é 79% de chance de contrair doença grave. Então, muita coisa acontecendo em curto espaço de tempo, o organismo não tem como assimilar tanta coisa. E esse padrão de comportamento tipo A, haviam 2 americanos, cardiologistas, Friedman e Brosman, que eles começaram a perceber que os pacientes cardíacos, eles pareciam que tinham o mesmo padrão de comportamento. Eram pessoas mais agitadas, mais competitivas, mais ansiosas, que faziam várias coisas ao mesmo tempo. E aí, são essas características aqui, eles começaram a perceber que esse tipo de comportamento, esse tipo de funcionamento mental levava a um desgaste cardíaco. Adoeciam as pessoas. E é isso mesmo, ó. Sentido de urgência, impaciência, movimentos oculares, a pessoa que mexe a perna, mexe o braço, olha para tudo quanto é lado, domínio da conversa, tipo A é bom falante, é péssimo ouvinte. Ele fala muito, mas escuta pouco. Faz várias coisas ao mesmo tempo, é competitivo. Se ele está jogando bola, ele joga para ganhar, ele se irrita de se perder, ele não consegue relaxar. Mesmo nas coisas, mas está jogando buraco, ele joga para ganhar. Quer dizer, haja estresse, né? Pouca confiança nos outros, alguém o elogia, ai, bonita sua roupa. Será que essa pessoa quer? Então, não relaxa, né? Ele normalmente senta na ponta da cadeira, isso é verdade. Porque ele já está pronto para sair, gente. Se está querendo contar alguma coisa, ele já está saindo, né? E procura pelo sucesso e tem uma hostilidade contida. Eu estou falando meio rápido porque a gente está com pouco tempo, né? Mas dá para acompanhar? Bom, a gente teria 3 fases do estresse. O alarme e o alerta a gente tem durante algumas vezes durante o dia, sem problema nenhum. É um telefone que toca fora de hora, que eu assusto, aí eu vejo que não é nada importante, volta ao normal, não tem problema nenhum. A fase da resistência, normalmente já a clínica médica, eu trabalhei um tempo no SECOM e os próprios clínicos me mandavam os pacientes. Por quê? Porque eles percebiam, está com infecção de garganta, está com queda, aí vai para dermatologista, está com queda de cabelo, está com bruxismo. Aí você consegue perceber que escuta, ele está passando por várias especialidades, alguma coisa está acontecendo. Aí mandavam para eu fazer uma avaliação dos sintomas físicos e emocionais e faziam ver se era estresse e fazer um tratamento com isso. Então, normalmente eles me mandavam já nessa fase de resistência, em que a pessoa começa a ter já algumas doenças, ou doenças variadas, ou muita repetição da mesma doença. A fase de exaustão, deixa eu só pegar um exemplo mais babaca assim, mas para entender. Fase do alerta. Imagine que eu detesto minha sogra e, de repente,
minha sogra chega, eu vim passar o final de semana. Meu coração dispara, eu fico irritada, mas ainda bem que é só um final de semana, vou aguentar. Ela fala algumas coisas que eu não gosto, permite que meus filhos façam coisas que eu não gosto, eu vou me irritando. Mas ela vai embora, aí eu me relaxo. Agora, essa mesma sogra vai passar 2 meses na minha casa, porque ela vem de outra cidade. Aí os conflitos vão aumentando. Aí eu começo a ter enxaqueca, eu começo a ter bruxismo, já começa a piorar a minha qualidade de sono. Essa fase já é a resistência. E a terceira fase, a exaustão, minha sogra vem morar em casa. E aí eu realmente começo a adoecer. Então, na fase de exaustão, gente, lembra do cortisol? O cortisol vai acabando com o sistema imunológico. E nesse acabar com o sistema imunológico, eu lembro de uma das pacientes que eu atendi no estado de exaustão, aqui na Unicamp. Ela vivia sendo hospitalizada, porque ela não tinha defesa. Então, ela era hospitalizada, curava de uma pneumonia, pegava uma infecção urinária, demorava para tratar, aí estava com gastrite, já virando úlcera. É muito difícil tratar quando alguém está com o sistema imunológico totalmente afetado. E o risco de morte existe. Né? O risco de morte existe. Bom, meu doutorado foi uma pesquisa transcultural envolvendo 15 países. E eu fui a primeira a usar o mesmo instrumento aqui no Brasil. Então, o conceito que se tinha de saúde mental era de que a saúde mental ela tem várias entradas. Né? Tem o fator genético, tem a sua importância, o fator social, onde eu moro, e o trabalho também tem a sua importância. Então, tudo isso interfere na minha saúde mental, essas 3 maiores áreas. Né? Então, a saúde mental é o resultado da interação dos fatores de estresse e dos fatores de apoio, levando-se em conta o contexto social, pessoal e de trabalho. Uma das coisas que, já na década de 90, começavam a ter as primeiras pesquisas de que, por que é que um mesmo evento impacta de forma tão diferente 2 pessoas? E aí começa a tentar estudar e entender o que é possível fazer para proteger. Eu sempre quis trabalhar, claro que eu trabalho na área clínica, mas eu sempre gostei de trabalhar um pouco mais na prevenção. O que pode fazer para as pessoas não adoecerem? Né? E pensando que nós estamos com 1 bilhão de pessoas no mundo com transtorno mental, se a gente não trabalhar um pouco na prevenção, não tem profissionais para tanta gente. Não tem. Então, estresse e apoio. Espera, volta. Estresse e apoio social. O que é estresse social? As condições insalubres, os conflitos que eu tenha com o vizinho, os conflitos que eu tenha dentro da família, a questão política, tudo isso interfere negativamente na minha saúde mental. O que são fatores de apoio? Eu morar num lugar mais seguro, eu ter um bom relacionamento com vizinhos, eu ter amigos, eu ter uma família em que eu tenha bons relacionamentos, isso é fator de proteção à saúde mental. No trabalho, eu gostar do que eu faço, eu ser reconhecida pelo que eu faço, eu ter um salário digno, tudo isso são fatores de proteção. O que é estresse no trabalho? Eu acho que todos vocês sabem, né? Conflito com um colega, conflito com chefia, não gostar do que faz, excesso de trabalho, tudo isso são estressores, né? Fatores de estresse. E, por último, o pessoal. Um dos que eu falei foi a personalidade tipo A. A personalidade tipo A não precisa muita coisa estar acontecendo, porque ela já é uma fábrica de estresse, ela se autoestressa. E o que é apoio pessoal? É eu conseguir falar não, a pessoa pede alguma coisa, eu falo não, sem sentir culpa. É lidar bem com as culpas e mágoas, é lidar com
com os seus erros. Todos nós erramos. E tem gente que, quando erra, nossa, carrega uma culpa por esse erro enorme. Não. Perceber que errou e que a próxima vez vai acertar. Ela tem uma autoestima, ela se permite perceber que ela pode errar, mas que ela acerta muito. Isso faz toda uma diferença. Eu gosto muito dos gregos, de novo, que os gregos, eles tinham a palavra pecado. A palavra pecado para os gregos, era assim, tinha um arco e flecha, você tinha que acertar um alvo. Quando eles erravam o alvo, eles falavam, ih, pequei. O pequei é isso, eu queria acertar aqui e acertei lá. A próxima vez eu me posiciono de outra forma. Se a gente pudesse perceber que os nossos erros, a gente errou o alvo, que a gente precisa agir de forma diferente, sem tanta culpa. Aliás, não sei se vai dar um nó na cabeça de vocês, mas falar psicologicamente falando, culpa e desculpa são estratégias inconscientes para você não mudar o comportamento. Deu para entender? Culpa e desculpa. Pega aquele funcionário que sempre justifica alguma coisa. Ele vai continuar justificando e não vai mudar o comportamento. Deu para entender? Então, culpa e desculpa são estratégias inconscientes de não mudar comportamento. Então, quando vocês começarem a justificar e a pedir desculpa, pensa de novo no erro e no alvo. Muda a forma de agir. Bom, eu acho que depois do apoio e estresse do trabalho, tem jeito de consertar, é que... era a balança, exato. A conclusão do meu doutorado, e não foi só a minha, não, dos outros países também, esse trabalho eu apresentei num Congresso Internacional de Psiquiatria no Canadá, e o México estava chegando às mesmas conclusões, porque tem uma população trabalhadora meio semelhante ao Brasil, que a minha, de que os apoios podem diminuir ou mesmo anular os efeitos danosos de estresse. E isso não é pouca coisa, gente, porque às vezes a gente não tem como diminuir o estresse, os fatores de estresse, mas a gente pode aumentar a rede de apoio. Isso faz muita diferença. Uma coisa que eu acho assim importante também é a gente cuidar da qualidade do nosso pensamento, né? Quanto mais pensamento negativo eu tiver, pensa que isso está influenciando diretamente o meu físico e meu emocional. Quando fala perdoa, perdoar não é você voltar à mesma relação que você tinha antes com o outro. Perdoar tem a ver com muito mais você não se prender à dor, né? O Kiron está com dor, mas ele vai continuar fazendo a vida dele. Dentro do possível, vou continuar. O ressentir, a própria palavra fala, é sentir de novo, né? Então, cada vez que eu sinto de novo, eu estou jogando uma série de hormônios muito ruins no meu organismo. Bom, se não for, eu vou falar o que eu lembrar. Ai, que lindo! Deixa eu ver o que mais fala. Aí, acho que eu vou terminar com a minha historinha. Deixa, eu termino com uma história. Eu comecei a falar do Kiron e vou terminar essa história fazendo uma volta de 360 graus, uma história que eu gosto muito, que é o Jogo das Contas de Vidro, de Hermann Hesse. Nos slides anteriores, eu vou falar que a importância da amizade para a nossa saúde mental. Em pesquisas na pandemia, em vários países, eles conseguiram chegar a uma conclusão unânime, que o apoio entre pares, o apoio de amigos, foi o fator de proteção melhor para a saúde mental no mundo inteiro. Ter amigos faz uma diferença muito grande. Aqui, então, ai, que bom que voltou. O apoio social é cultivar amizades e relacionamentos. Bons relacionamentos nos ajudam a viver mais e melhor. E os momentos de afeto aliviam as tensões e nos dão prazer.
O amor, gente, o afeto, ele libera o hormônio da felicidade. Ele libera dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Se a gente for perceber, quando uma mãe amamenta um filho, o quanto que esse filho é alimentado, não só fisicamente, mas emocionalmente, e o quanto essa mãe ela é realimentada por essa relação. Então, amor hoje faz toda uma diferença para a nossa saúde física e mental. O apoio no trabalho, o trabalho que a gente pode reclamar, mas ele é uma fonte de prazer, de resgate de autoestima, de identidade e de conquista de bens materiais. Então, o foco, para algumas pesquisas hoje, passa a ser o foco o que gera saúde, ao invés de o que gera doença. Eu lembro que na década de 90, mais de 3.000 pesquisas sobre estresse, todos os anos eram geradas no mundo. E aí começa a ter, escuta, o que a gente faz com tanto estresse, né? Então, a estratégia mais potente para a saúde mental foi o peer support, que é o apoio de pares. É fundamental reforçar os valores do ser humano, como as relações familiares, a espiritualidade, hábitos de vida saudáveis. Essa espiritualidade é diferente de religiosidade, é uma busca de sentido nas coisas, né? Claro que a religião pode ajudar, sem dúvida nenhuma. Bom, na minha conclusão era que o apoio social é o fator que mais apresentou o impacto na saúde mental dos trabalhadores pesquisados. Eu pesquisei o pessoal da Unicamp. A categoria gerencial era apoio pessoal, é não ter a personalidade tipo A, é que mais ajudava quem os cargos de gerência. E para todas as outras categorias, o estresse social foi o que mais impactou negativamente a saúde mental. Apoio pessoal, cuidar de si mesmo, ter uma vida com significado, praticar atividade física, alimentação rica em frutas e verduras, porque a gente é uma coisa só, não se fala em saúde sem falar de alimentação, atividade física, e contato com a natureza. O ser humano precisa ter mais contato com a natureza, até porque o sol ajuda a liberar serotonina. Então, não é só... a gente está deixando muito isso de lado. E aí, eu vou terminar com a minha história do Hermann Hesse. Então, haviam 2 curandeiros nos tempos bíblicos. Um chamava Joseph e outro era o velho Dion. Os 2 curavam as pessoas de forma muito diferente. Um tinha uma enorme capacidade de ouvir, que era o Joseph, e as pessoas, às vezes, quando saía, ele ficava horas ouvindo as mágoas, as queixas, e a pessoa falava, puxa, as minhas angústias sumiram como se eu tivesse jogado água na areia do deserto. Sumiu, né? O velho Dion, ele já era um juiz sábio. Algumas pessoas que iam lá reclamavam, ele via que a pessoa tinha feito alguma coisa grave e exigia reparação. Então, você vai dar o camelo para aquela viúva, você vai sustentar o filho de não sei quem. Por quê? Porque ele exigia a reparação dos erros. E um criticava muito o método do outro, mas os 2 não se conheciam. Um dia, o Joseph, ele acorda de manhã atormentado com a vida sem significado. Ele fala, gente, o que eu vou fazer? Né? Pensa com ele mesmo. Ele falou, bom, eu vou parar de atender e vou ter que procurar aquele velho para ver se ele me ajuda. Né? E saiu. Fez suas orações e saiu, caminhou, chegou num oásis, fez suas orações de novo e encontrou um senhor. Tinha mais gente lá, mas ele foi direto nesse senhor e começou a conversar com esse senhor. E aí ele contou que estava procurando o curandeiro Dion, e esse velho fala para ele, esse senhor fala para ele, eu posso te levar até a casa dele. Ele falou, nossa, a única pessoa que eu converso vai me levar para a casa dele? Né? E aí dormiram lá no oásis, e no dia seguinte os 2 acordaram, após as orações de novo, caminharam em silêncio. Uma hora o senhor para e fala, é aqui.
E aí o Joseph fala, nossa, eu só tenho a agradecer. Você sabe que coisa boa encontrar uma pessoa como você e que me leve aonde eu preciso. E o velho fala, mas eu sou o Dion. Ele falou, nossa, que coincidência, né? E aí o Dion fala, olha, então eu vou querer que você seja, para você ser meu discípulo, você vai ser meu ajudante primeiro. E o Joseph aceitou. Então ele limpava, ele fazia tudo trabalho de terceiro, mas aí os dois foram melhorando a relação, melhorando. 10, 15 anos depois, o senhor está no seu leito de morte e fala, Joseph, eu só tenho a agradecer você por tudo de bom que você fez para mim. Eu era um juiz rígido e hoje eu tenho uma enorme capacidade de ouvir. E o Joseph fala, não, eu que tenho que agradecer. É claro que alguns erros precisam ser reparados. Eu virei um curandeiro muito melhor. E os dois se abraçaram e tudo mais. Bom, e aí, claro que o velho morre, mas essa história é muito interessante porque, primeiro, todos nós, desculpa aqui, gente, somos curadores feridos. Por isso que eu falei que é 360 graus. Do mesmo jeito que a gente do Kiron, todos nós somos curadores feridos. E, às vezes, a gente não consegue curar nossa própria ferida, apesar de curar a ferida dos outros. Isso é Jung, aquilo que realmente precisamos vem ao nosso encontro. Aquilo que é essencial para mim, é bom a gente prestar atenção. Não o que eu quero de ego, mas o que é essencial para mim vem ao meu encontro. A amizade nos transforma em pessoas melhores, os amigos ajudam a cicatrizar nossas feridas, a amizade é excelente fonte de alegria, força, saúde e bem-estar. Então, viva os amigos e parabéns vocês de estarem fazendo um trabalho tão bonito. Tá bom? Obrigada, gente. Agora nós convidamos a Eneida, que vai falar uma reflexão para nós sobre a importância do planejamento no gerenciamento de resíduos. Nós, facilitadores, temos que trabalhar com planejamento, né? Seja bem-vinda, Eneida. A Eneida possui graduação em Ciência da Computação pelo IC da Unicamp, mestrado em Qualidade pelo Instituto de Matemática e Ciência da Computação aqui pela Unicamp, e doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Epidemiologia do Departamento de Saúde Coletiva aqui da FCM. É funcionária da Unicamp desde 89 e desde 2014 coordena as atividades de avaliação institucional, planejamento estratégico e gestão por processos aqui na FCM. É professora convidada em cursos de aprimoramento, extensão universitária e pós-graduação. Tem experiência nos seguintes temas: planejamento estratégico, avaliação institucional, gestão por processo, sistemas de gestão da qualidade, epidemiologia, certificação e acreditação em serviços de saúde e sistemas de informação. Boa tarde a todos, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês, comemorando aí os 20 anos de gestão ambiental da criação dos facilitadores, lá na portaria de 2003. Queria também parabenizar os organizadores do evento, a GEARE, o GGBS, né, por esse evento. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da minha ótica, né, que é o que eu trabalho, que é o planejamento, e me deram essa tarefa de falar da importância do planejamento, do gerenciamento de resíduos. Eu queria que você colocasse a apresentação. Bom, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de futuro, né? Ou seja, a gente planeja as coisas para a gente entrar num movimento e sair de onde a gente está para chegar num lugar melhor, né? Quando eu falo de futuro, a gente tem que, quando a gente faz um planejamento, a gente tem que pensar onde a gente quer chegar, né? O que a gente sonha,
quais são as nossas utopias, né? E aí o planejamento é uma ferramenta que nos permite avançar em direção a esses sonhos, a essa nossa utopia. Eu gosto muito de uma frase de um cineasta argentino, o Fernando Birri, né? O cinema é uma das artes que mais faz filmes de ficção, e imagina o futuro, né? E todo mundo que planeja, em qualquer nível, ou no operacional, ou no tático, ou no estratégico, ele vai fazer esse exercício de sonhar com algo que ele não tem naquele momento. E vocês fizeram isso, e vocês fizeram isso muito bem. Então, o Fernando Birri, ele fala assim, a utopia está lá no horizonte. Eu ando 2 passos, o horizonte anda 10 passos. Eu ando 10 passos em direção ao horizonte, o horizonte corre de mim. Então, eu jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Para que serve sonhar? Serve para que a gente continue caminhando. Então, é importante, todo mundo que na Unicamp trabalha ou planeja, ela vai trabalhar com algum sonho, com alguma coisa que ela quer e que ela não tenha, né? E quando eu olhei lá a portaria que está dando esse marco dos 20 anos, que é essa portaria diz GR 123, de 2003. E lá, a primeira tarefa de vocês era propor o programa de gerenciamento e planejamento ambiental da Unicamp. A hora que a Unicamp, lá em 2003, coloca essa portaria, cria o grupo de vocês, que ela chama de grupo de estudo, o que ela faz institucionalmente? Uma coisa muito importante. Ela pega um princípio, um valor da Unicamp, que é o de responsabilidade socioambiental, e ela fala assim, não, está na hora de eu começar a agir para aumentar o meu grau de atitude em comportamento em relação a esse valor. Então, vocês tiveram um papel fundamental para essa evolução que a gente viu ao longo do tempo, nesse significado desse valor da responsabilidade socioambiental. Bom, também na portaria, vocês colocam que vocês vão buscar os especialistas da Unicamp no assunto. Então, vocês estão fazendo um programa, mas vocês estão indo atrás do conhecimento, da razão, para trazer para esse programa pessoas que entendam desse assunto. Está lá escrito na portaria. Aí, na portaria, fala, olha, o programa vai ter que propor normas, procedimentos, condutas, vai ter que aprender com os casos, com a experiência, e diz a operacionalização. Vocês já colocam na portaria o que nós vamos fazer para alcançar esse futuro. Então, ali é realmente uma coisa bem interessante de acontecer lá em 2003. Isso aqui é muito pioneiro. Vocês falam, os executores desse plano vão estar em todas as unidades e órgãos da Unicamp. E que é essa ação que a gente viu à mesa valorizar. Ou seja, essa sacada que vocês tiveram de criar esses facilitadores, que atuassem por toda a Unicamp, que fez com que o plano se capilarizasse e tivesse esse sucesso, no meu entendimento, como alguém que trabalha com planejamento, isso foi realmente bastante significativo. Essa portaria, o professor Brito assina essa portaria. Quando vocês envolvem tantas pessoas, vocês criam o que a gente chama de sujeito coletivo. O Carlos Matos ele criou o método do planejamento estratégico situacional e ele fala nesse sujeito coletivo. Esse sujeito coletivo ele tem a ver com convergência. É você fazer com que muitas pessoas sonhem o mesmo sonho. O futuro ele se dá por convergência. Se a gente está divergindo, nós estamos num presente. O presente ele nos puxa para um lado, nos puxa para um outro, não é? Eu só saio do presente, a hora que eu decido fazer alguma coisa, eu dou um passo. Eu deixei ele lá e eu vim para cá. Então, eu preciso ter convergência. Então, quando vocês envolvem tantas pessoas, vocês estão criando o sujeito coletivo.
E o sujeito coletivo, ele é capaz de enfrentar o presente, enfrentar as dificuldades do presente para alcançar algo sonhado, né? Bom, também é importante a gente pensar, isso aqui eu tirei do planejamento estratégico da Unicamp, lá de 2002, 2003, professor Tadeu, tá? Era os primórdios do planejamento estratégico. Aqui nem é o planejamento estratégico, esse documento, ele é quando eles falam sobre a criação, o método, como vai ser o programa do Planes, tá? Lá ele escreve, ó, no plano estratégico, eu tenho um universo temporal, de longo prazo, ações sem análise de viabilidade. Ou seja, quando eu sonho, quando eu tenho uma utopia, que é uma coisa muito para frente de toda a minha realidade, isso é uma coisa estratégica. E eu vou em direção àquilo, mesmo sem ter análise de viabilidade. Quando o Santos Dumont sonhou que ele ia voar, tenho certeza para vocês que ele não tinha nenhuma análise de viabilidade. Certo? Ele deseja aquilo. E ele vai procurar tornar aquilo visível, vai criar conhecimento, vai criar um engajamento, até que ele faz a coisa acontecer. E vocês fizeram isso. Porque o plano de resíduos durou 20 anos, é uma coisa muito longa e muito exitosa, e sempre se concatenando e entregando resultados consecutivamente. Tá? Também há o plano tático. O que difere um planejamento no plano tático? No plano tático, é um universo temporal de médio prazo. Ou seja, eu tenho estimativa de recurso e eu consigo fazer análise de viabilidade das minhas ações. E no plano operacional, é um universo temporal de curto prazo. Eu também planejo minhas atividades diárias. Todo dia a Unicamp está dando aula, todo dia a Unicamp recebe vários alunos, todo dia a Unicamp recebe vários pacientes do HC. Tudo isso precisa de um plano diário de curto prazo. E o mais interessante é que esses planos estratégicos de longo prazo, de ações sem análise de viabilidade, eles só vão ser exitosos se eles conseguirem causar impactos no operacional. Se ele não chegar até o operacional, ele não muda o cotidiano, a qualidade de vida das pessoas. E vocês também fizeram isso. Tá? E aí tem uma frase que eu acho muito bacana, que a esperança no futuro coloca objetivos maiores acima dos objetivos temporais de curto e de médio prazo. Se a gente não tem esperança do futuro, a gente não consegue fazer essa priorização dos nossos sonhos e das nossas utopias. Então, o futuro é feito com esperança. Então, nós temos que ser... Para a gente fazer um plano e fazer ele ter sucesso, é porque a gente teve esperança. E colocou coisas de longo prazo acima de coisas temporais, de médio e de curto prazo. Bom, aqui... de novo, o Carlos Matos dizendo, ou seja, é próprio do agente, do ser humano, a questão de fazer plano. A gente faz plano que precede sempre uma ação nossa. É normal a gente fazer isso, é do nosso racional fazer isso. Né? Então, principalmente, quando a gente faz uma ação, essa ação ela causa um impacto. E eu tenho que saber qual é o reflexo desse impacto sobre o meu próximo plano. Então, não é que quando a gente faz um planejamento, a gente vai elaborar o planejamento e nós vamos acompanhar a execução do planejamento. Essa coisa não é tão separada, porque a cada ação do planejamento que eu faço, eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que saber dos impactos e eu tenho que reprogramar o meu plano. Porque, senão, um plano não vive 20 anos. Ninguém faz um plano perfeito que fica estático. Planos estratégicos, eles têm que ser modificados diante de cenários que acontecem. E vocês fizeram tudo isso. Eu achei lindo ver a trajetória de vocês. Obrigada por me convidar para essa palestra. Eu realmente estou muito admirada.
né? E aí, então eu falei, bom, para falar da importância, que é uma das palavras que está lá no texto, no título da palestra, eu fui atrás dos impactos. Primeira coisa, de impacto, o que é impacto? Todo plano intervém, todo plano muda alguma coisa. Então, tem alguma coisa que eu tenho antes da minha intervenção e uma coisa que eu tenho depois da intervenção. E é a variação entre esse antes e depois que vai me dar o julgamento. Eu fiz algo que foi positivo, que foi significativo, que está sendo duradouro? Se eu fiz, eu tive impacto. E aí eu comecei a olhar lá na Unicamp, reportagens, lembrar da minha vida lá no HC, com a Jane, com a Rose, que era a nossa enfermeira gestora de resíduos, né? E eu sou uma testemunha dos frutos que vocês geraram, né? Bom, e aí eu coloquei assim eu classifiquei esses impactos só para dar esse exemplo da importância, né? E eu tenho certeza que vocês teriam muito mais propriedade de trazer até exemplos mais significativos do que esse que eu trouxe. Mas, enfim, um primeiro impacto são os impactos tangíveis, aqueles que eu consigo medir, consigo ver, né? Então, a gente viu coleta seletiva e reciclagem surgindo, porque não tinha. A gente viu remoção de amianto, vejo até hoje. A gente viu coleta e destinação de resíduos perigosos. E aí eu fui lá a FCM, em 2002, ela fez a primeira coleta seletiva dela. Isso não parou nunca mais. Em 2015, a gente estava tendo reportagem, eu cheguei aqui na FCM em 2014, foi uma campanha super bonita da nossa gestão da Comissão de Resíduos aqui da FCM. Ela estava fazendo a campanha de coleta seletiva. Amianto, né? Amianto em 2002, de abril de 2002 a maio de 2002, 75 toneladas de amianto foram retiradas da Unicamp e destinadas ao aterro que devia ser, né? Resíduos químicos, tem uma reportagem do HC de 2005, né, que a gente incinerou 12,5 toneladas de resíduos químicos perigosos. E agora, mais recentemente, a gente tem aquela reportagem de setembro de 22 a janeiro de 23, que a GEARE retirou 18 toneladas de resíduos químicos. Ou seja, é inegável que isso atingiu o nível operacional, que vocês mudaram os processos, que a gente está entregando outros produtos, né? Destinar um resíduo químico é um produto, é um serviço a mais que nós estamos fazendo, que mostra a importância do trabalho de vocês, como foi importante, o papel fundamental que vocês tiveram para esse movimento. Outra questão interessante, que aí eu senti na pele, tá? É a contribuição do plano de vocês com outros planejamentos. Então, por exemplo, lá no HC, desde 2002, a gente tinha lá, o Ministério da Saúde falou assim, olha, todos os hospitais agora públicos vão aderir à Organização Nacional de Acreditação. E nós falamos, tá bom, então o Ministério da Saúde falou, nós queremos também, né? Depois, tudo aqui é questão de qualidade, essas questões dos selos de qualidade. Depois teve o projeto de humanização, que falou a mesma coisa. Depois, em 2007, teve a vigilância sanitária, que falou a mesma coisa, sobre vários aspectos do hospital. Em 2010, o selo PALC do LPC. Em 2013, a autoavaliação do CQH no Amili Limeira, que me convidou para ir lá ajudar a fazer a autoavaliação. O que acontece? Todos esses selos de qualidade, eles têm um olhar sistêmico sobre toda a organização. E sempre um dos olhares é sobre resíduos, sobre materiais perigosos, né? Gente, essa etapa andava muito rápido nos nossos planos, porque casava com a energia do planejamento de vocês. Eu lembro da Rose indo lá no grupo da Gineusa. Então, era fácil, isso andava mais rápido do que outras ações que a gente não tinha. E eu sei que outras áreas devem ter essa mesma experiência que eu tive no HC. Na química, esses laboratórios de pesquisa,
Não é? Então, um outro impacto é essa questão de ajudar com outros planos. A questão da consciência das pessoas, né? Isso eu acho importantíssimo. Eu não ando aqui, eu não consigo andar aqui, amassar um papel, jogar no chão e continuar falando com vocês. Isso me constrange. Então, quando a gente cria coisas que nos constrange, é porque a gente teve um salto de consciência. Então, a nossa consciência aumentou muito em relação a segregar, né? Jogar no lugar certo, a questão do reuso, a questão do consumo consciente, por exemplo, da água, né? Não jogar plástico, enfim, a reciclagem, né? Tanto na Unicamp como fora daqui. Porque eu tenho certeza que o que a gente aprendeu aqui, nas nossas casas, a gente está reproduzindo nas nossas vidas. Então, é um outro impacto. Houve um antes e um depois, entre 2003 e 2023. Gente, eu gosto do Maurício de Souza, tá? E da turma da Mônica. Bom, outra questão importante, que a Unicamp ela tem uma característica que eu admiro muito. Os nossos gestores, né, os reitores, eles são estadistas. Né? Então, quando eu comecei a olhar isso aqui, passou vários reitores, né? E todos eles foram abraçando e incentivando o planejamento. Isso é importante para planejamentos de longo prazo, para conseguir sonhos muito mais assim importantes, muito mais difíceis. Nós temos que ter gestores estadistas, né? E nós tivemos. E aí, eu fiz uma outra questão, voltar para essa questão de princípios e valores, responsabilidade socioambiental. Falei, deixa eu ver, né, se houve um impacto, qual foi o salto que a Unicamp deu. Aí eu fui lá no planejamento estratégico da Unicamp de 2004, que foi o primeiro planejamento estratégico do Planes, chamado Planes, né? E lá estava, a gente tinha na missão, na visão, falando de desenvolvimento sustentável, nós tínhamos, em princípios de valores, estimular a preservação ambiental, e nós tínhamos um programa, que era o compromisso com o meio ambiente, e tínhamos uma linha, gerenciamento de resíduos, na página 33. Tá lá. Né? Gente, eu estou aqui em 2003, esse é o planejamento estratégico. Tá? Andei, mudei, cheguei no planejamento atual. Olha o planejamento atual. No planejamento atual, na página 11, no início do planejamento atual, a Unicamp coloca os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Agenda 2020-2030. E ela fala assim, olha, ONU, estou fazendo meu planejamento estratégico, eu tenho os meus objetivos estratégicos, mas cada um deles eu estou associando com os de vocês que estão correlatos. Gente, isso é um avanço enorme. Imagina a força que ela está dando em responsabilidade socioambiental. Vocês percebem o salto de consciência institucional? E para uma coisa que é extramuros. É como assim, aqui eu resolvi os meus problemas internos, eu vi o que eu tinha que fazer, eu ganhei musculatura. Ela faz isso porque ela se sente forte para sair extramuros, para ir lá ajudar o que a ONU está dizendo. E o trabalho de vocês influenciou nessa musculatura, com certeza. Nós temos, além do planejamento estratégico, o RIDES, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. É outro sonho, e é outro sonho extramuros. Envolve Unicamp, envolve PUC, envolve Eldorado, Instituto Eldorado, envolve Embrapa. Enfim, é uma ação, de novo, que a gente não tem uma grande análise de viabilidade, a gente está tentando fazer movimentos, adquirir conhecimentos, ver outros RIDES para fazer acontecer. Né? E, finalmente, nós temos o que foi citado na mesa, o Green Metric, né? Que é um selo que a gente chama para vir nos julgar e dizer como que a gente está fazendo aqui dentro a nossa sustentabilidade, que a gente está num ranking bem confortável, né? Acho que é 3º lugar, é isso. Então, é muito bacana. Né?
Então, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é isso. Eu acho que vocês tiveram impactos imensos. Então, assim, a importância foi realmente muito significativa, é duradoura, porque nós nunca vamos retroceder. Nós não vamos voltar lá para 2003, com certeza. Nós só vamos mais para frente daqui, e ainda tentando ajudar coisas para fora da Unicamp, porque a gente está com essa musculatura. Bom, só para encerrar, um pouco o que o pró-reitor falou. Nós temos um passado aqui, de 2003 a 2023, que a gente se orgulha muito, mas nós temos ainda um presente muito desafiador. Os próprios 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU já dão o desafio. Só para citar 2, emergência climática, fome, e assim, se eu colocar cada um dos 17, ou seja, essa é o nosso incômodo de hoje, que nos faz sonhar com um futuro melhor, né? Com esperança. E por quê? É a turma da Mônica, tá vendo? Eles estão pondo um termômetro na boca da Terra, porque a Terra está com febre, gente. Nossa, ela está com febre. A gente sabe o remédio, só que a gente ainda não consegue colocar objetivos maiores acima dos nossos objetivos temporais de médio e curto prazo. E aí até as nações, né, não estão conseguindo fazer isso. Eu queria, só para terminar, eu gosto muito desse poema da Cora Coralina, que é o Cântico da Terra, que é a Terra falando com a gente. Então, eu só vou deixar o nome para que vocês leiam, o poema é longo, mas é a Terra falando com a gente, né? E, no fim, ela vai falar assim: eu sou a fonte original de toda a vida. A outra frase: eu sou a grande mãe universal. E, afinal, eu sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. Que aí casa lá com a palestra da nossa amiga Irenice. Muito obrigada, e foi um prazer estar com vocês. Parabéns. Eneida fez um belo trabalho de pesquisa, hein? Olha, foi muito bom, viu, Eneida? Agradeço demais a sua contribuição, a sua reflexão com a gente, viu? Quero agradecer a todos os presentes que participaram do dia de hoje e convidamos a todos, sei que a gente tem muita coisa ainda para a gente conversar entre a gente, rever nossos amigos, né, Jane, Ana, os professores, professor Eglê, Everardo, e tantas pessoas muito queridas para nós, né, que participaram desde o início da história, e tem gente que ainda continua, e nós ainda continuamos aqui. Então, convido a todos para a gente fazer uma confraternização com um lanche bem gostosinho, feito com muito carinho, para a gente poder continuar conversando, fazer muitos registros fotográficos, né, Geneuza? Para a gente registrar, tá bom? Gente, muito obrigado por hoje, mas a gente continua lá em cima no lanchinho, hein? Tá bom? Muito obrigado.